Olá, sou a professora Dinanci Silva. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos exercitar, é o nosso praticando, né? Aula 27. E nós estudamos sobre a ironia e a ambiguidade. Então, hoje nós vamos fazer os exercícios correspondentes a estes assuntos. Só lembrando que a ironia consiste naquela figura de linguagem em dizer o oposto, o contrário do que realmente se está pensando. E a ambiguidade, né, consiste no duplo sentido ou mais, múltiplos sentidos de uma mesma expressão, de uma mesma palavra. Ela é utilizada na propaganda, na literatura, né? Agora no texto formal, na sua dissertação, no seu texto dissertativo, argumentativo, não pode, exatamente porque precisa ter clareza. Então vamos à nossa primeira questão e eu volto daqui a pouquinho. Deixo com vocês a questão e volto já já para conferir o seu trabalho. Pronto, olha a nossa primeira questão. A propaganda do famoso dicionário Aurélio apresenta uma foto do livro acompanhada da expressão bom para burro. Vamos grifar aqui bom para burro e Aurélio, certo? Aurélio é o dicionário, você já sabe, e bom para burro é exatamente a expressão que acompanha essa propaganda. Então atente para esses dois aspectos. Comando da questão, considerando este contexto, esta explicação que está sendo dada aqui, você deve explicar como a expressão assume ambiguidade. Explique como tal expressão assume ambiguidade. Vamos lembrar da ambiguidade, né? Aqueles múltiplos sentidos que a palavra pode assumir. Vou registrar então a participação dos nossos queridos. Os nossos queridos estão participando aí, o Daniel, a Lídia, quem mais estão participando?
Deixa-me ver quem mais está participando. Vamos, gente, vamos participar. Ontem nós estudamos o assunto e hoje é o dia de você praticar para efetivar a sua aprendizagem, para consolidar. A Miriam, bom dia, Miriam. E o exercício, vamos lá? Todos nós participando? Ok, então vamos para as nossas questões. Daniel, vamos lá então para as nossas questões. Então, considerando este contexto, explique como tal expressão assume ambiguidade. Bom, eu já vou apresentar aqui para vocês a resposta, tá? Vou colocar a resposta e vou comentando com você. Olha só, o que acontece na nossa questão? A questão diz o seguinte, que durante muito tempo os dicionários foram referenciados como o pai dos burros, no nosso comentário, né, para a resposta. Primeiro, existe sim ambiguidade, existe. Onde está a ambiguidade? Exatamente na expressão bom para burro, esta aqui, bom para burro. Então aqui existe ambiguidade. Vamos entender por que existe ambiguidade aí, você deveria ter entendido isso. A expressão dessa frase, bom para burro, ela permite, além do que está escrito aí, ela permite outra explicação. Antigamente, e às vezes até hoje, eu ainda ouço as pessoas dizerem que o dicionário, o sinônimo de dicionário é bom, é pai dos burros, né? Mas não é não, hein, gente? Faça a análise correta, é pai dos inteligentes. Por quê? Porque se eu desconheço, se eu não sei qual é o sentido de uma palavra, eu vou lá buscar e assim eu adquiro o conhecimento do significado daquela palavra. Então, não exatamente é pai dos burros, mas ficou assim conhecido. Então, esse é um sentido que essa expressão bom para burro, né, o pai dos burros, explica. E a outra é exatamente o sentido literal, é bom demais, né? Essa expressão bom para burro também tem o sentido, né, de dizer é tão bom, é demasiado bom. O que é bom? O dicionário Aurélio. Então, percebeu a ambiguidade, a multiplicidade de sentidos que pode ser expressa por essa expressão bom para burro? Então, parabéns para você que formou essa compreensão, esse entendimento. Vamos então para a nossa questão número 2, preste muita atenção e você com certeza vai resolver a questão. Até lá!
essa, tá muito fácil. Se você entender o conceito de ambiguidade, não é? Que consiste em permitir o termo, a expressão, múltiplos sentidos, né? Tanto aquele literal quanto outros, dependendo do contexto, então você vai resolver essa questão com muita facilidade. Vamos registrar então a participação dos nossos queridos. A Julie está participando. Vamos ver, Julie, se seria o sistema. O Cauã Castro está dizendo que é social, divergiu de você um pouquinho. A Isabel está dizendo que é a letra D, social. Temos que analisar bem. Daniel, Isabelle, Rebeca, muitas pessoas dizendo que é a letra D. Gabriel está dizendo que é a letra C, sistema. O Bernardo está dizendo que é a letra D. Muito bem, obrigada a todos pela participação. Continuem participando. Vamos então analisar. Olha, nós temos aqui, o sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. O comando da questão já está dizendo para você que aqui na charge você observa os personagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Olha aqui a expressão desse personagem, ele está na frente de um computador e lá está escrita a palavra erro e embaixo computacional. Aqui nós temos uma médica operando, cardíaco, cardíaco se refere a coração, né? E social, comida, né? Se refere à sociedade como um todo, né? As diversas classes sociais, a realidade social do mundo. Aqui em cima nós temos pane no sistema. E aqui você já deve compreender que se refere a esses três quadrinhos aqui. Então você tem que fazer a leitura conjunta, observando tanto as imagens quanto as expressões, a linguagem verbal. Muito bem. Voltando à questão. O sentido da charge, esse aqui é um texto charge, se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. Tem uma palavrinha aí que está permitindo mais de um sentido. Vamos analisar então as alternativas. Vamos lá para as alternativas. Olha aqui, o termo em questão qual é esse termo? Letra A, computacional. A palavra computacional te permite mais de um sentido? Você percebe aí? Você consegue ver isso? Cardíaco se refere a mais do que coração? E computacional se refere a mais do que computador, né? A tecnologia dos computadores aí? A letra D, sistema, te remete a mais de um sentido? E a letra D, social, fala mais do que da sociedade em si, dos grupos sociais, das comunidades sociais? Fala? Não, né? Então, vou parabenizar os meus queridos que responderam a letra C. A palavra sistema se refere tanto ao sistema, né, computacional, que gerencia os computadores, quanto ao cardíaco, o sistema do corpo humano, o sistema cardíaco, e quanto ao corpo da sociedade. Ok? Então, parabéns para você. Muito bem, vamos para a nossa terceira questão, e eu sei que você já está trabalhando nela, volto daqui a pouquinho para conferir.
Pronto, voltamos. Questão que exige de você uma certa análise, uma compreensão textual, certo? Mas sempre pensando no conceito de ironia, né? Naquilo que se disse uma coisa e é exatamente o oposto daquilo que ficou dito ou expresso ou escrito, né? O contrário daquilo que você está pensando. Vou registrar, então, a participação dos nossos queridos. Roberta. Não, Roberta, ainda não acabou, vamos estudar. O Guilherme, estudando ironia e ambiguidade, muito bem, Roberto, parabéns, estudar é o caminho. Deixa-me ver, Delmon está participando, não, sim, primeiro, segundo, terceiro ano, hoje nós temos todas as aulas. Quem mais? A Ocelane está participando? Deixa-me ver, Jason, outras, Aline, participando também, deixa-me ver quem mais, Emily. Wendel, muitos participando, Luiz Felipe participando, obrigada àqueles que estão participando. Gente, há necessidade de, além de prestar atenção na aula, né, compreender a aula que foi dada nesse momento, você tem que se focar no exercício, tem que ler, reler o texto, buscando a compreensão para poder responder as questões, porque só a partir dessa resposta a sua aprendizagem vai se consolidar. Então vamos à nossa questão. Logo no princípio do romance, A Hora da Estrela, o nome do romance é A Hora da Estrela, da escritora Clarice Lispector, apresenta uma dedicatória assim iniciada, bem no início, dedicatória do autor. Só que, na verdade, o autor é Clarice Lispector, uma mulher, certo? Vá compreendendo a partir daí. Seguindo, então, nós temos, olha aí, do decorrer do texto, né, no decorrer do texto, você vai extrair um texto do romance em que se lê. Foi extraído esse trecho no decorrer do romance e você lê o seguinte, nesse pequeno trecho que foi extraído. Esse sinal aqui indica, essa pontuação, que tinha mais textos aqui, mas foi dado prioridade a partir da frente, né, para poder continuar o texto. Então, um escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Preste atenção, o texto é esse que você vai ver se tem uma ironia aqui. Considerando que o romance é de Clarice Lispector, que é uma autora, pode-se inferir que a escolha de um narrador masculino constitui uma ironia? Resposta sim, pode, de fato existe uma ironia aí. Onde é que ela está, né? Essa ironia está exatamente nesse fato da escritora sugerir que tem um autor, um escritor aí, certo? Desse texto, mas é uma escritora. Então, por que ela escolheu um homem, um escritor, para escrever, né? Porque supõe-se, sugere-se que o homem seja menos sentimental, o autor seja menos sentimental, para deixar o texto menos subjetivo, né? E uma escritora, uma mulher, ela seria mais subjetiva, aquele da piegas, né? Lacrimejar piegas, ou seja, muito sentimental. Então, há uma voz masculina aqui, o autor, mas por trás disso tem a voz feminina, a voz da mulher. Então, é aí, né, que vai
ter a ironia, que vai apresentar a ironia. Ok, pessoal? Então vamos seguir, vamos para a nossa quarta questão. Você leia o texto que eu volto já já para conferir seu trabalho. Questão de interpretação. Vamos ler o texto. Eu vou reler com você só para eu pensar uma coisa. Vamos lá. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Contrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Olha aí, o que ele está dizendo do Contrim? Que ele era um modelo, né? Mas ele possuía um caráter honrado, ele está dizendo que ele era um modelo e tal.
arguíam-no de avareza, mas alguém dizia que ele era avarento. E cuido que tinham razão. O narrador também disse que é possível sim que ele fosse avarento. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. Olha aí, é o ponto de vista dele. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O Contrim era acusado de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço. E isso aqui é ruim, né? Olha aqui, o cara era honrado, era isso, era aquilo, mas mandava com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e fujões, tá tentando justificar, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. Ou seja, o gênero de negócio até permitia que os escravos fossem maltratados, né? Que o dono maltratasse os escravos. E ele exacerbava isso, o Contrim ia um pouco mais além, né? E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais, ou seja, não se podia atribuir ao Contrim, que ele fazia, né, exagerava no maltrato aos escravos, uma coisa que era cotidiana, que era um comportamento aceitável naquela época, né, efeito das relações sociais. A prova de que o Contrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Né? Ele pertencia à caridade, às irmandades que faziam o bem, né? Amava seus filhos, chorou quando a esposa morreu. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo, ou seja, a irmandade fez alguma coisa por ele. Então a questão é, isso aqui é do Memórias Póstumas de Brás Cubas. A obra que inaugura o realismo na literatura é a obra do Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ela condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano. A ironia, isso aqui é uma das maiores características da obra machadiana. Descrevendo a moral de seu cunhado, Contrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica a quê, hein, gente? Vamos lá. A acusar o cunhado de ser avarento para... Não, isso não. Vamos logo na nossa alternativa, que é a alternativa B, ok? Então, parabéns aos queridos que marcaram, assinalaram a alternativa B. Ok, gente? A nossa... Então, vou marcar aqui, alternativa B para você. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Venham todos. Tchau, tchau.